Durante essa semana estamos refletindo, meditando a palavra, nos conhecendo, olhando para a nossa vida a partir das crises que a gente encontra na nossa vida. As crises, para quem trabalha a sabedoria, olha com sabedoria, sabe que as crises elas existem para a gente progredir. Quando há uma crise, aí está sinalizando algo. O que a gente não pode é permanecer na crise ou considerar que a vida ela é uma eterna crise. Não, que coração negativo e ruim esse. Vamos olhar. E hoje, evitar crises, mas olhar para a vida com propósito. A crise, gente, ela surge quando o mundo externo desaba. Então isso está fora de mim e desaba, eu não dou conta. E você talvez não encontre dentro de você um alicerce que te sustente para esta crise que você esteja vivendo. Ter um propósito é construir esse alicerce interior. Ele não impede a chegada das tempestades. Esse alicerce aí que você pode construir. Quando a gente constrói um alicerce, não vou enfrentar crises e não existe crises na minha vida, mas é oferecer um farol em meio ao caos que está por vir. Quando sabemos o porquê das nossas lutas, o como se torna muito mais suportável. O propósito, então, ele age como uma bússola, assim Santo Afonso nos ensina, grande fundador da Congregação dos Missionários Redentoristas, que vai nos dizer que a bússola nos guia. E a bússola é o Evangelho, é Jesus, então, a partir disso, a gente sabe que caminho a gente está seguindo. Essa bússola que nos orienta para as decisões e filtra o que é essencial do que é ruído. Percebe? Então vai transformando obstáculos em degraus e perdas em lições. Quem vive sem um norte é levado por qualquer vento de ansiedade ou desespero. A vida, ela se resume a reagir a problemas. Percebe que só tem gente que só fala que a vida é só resolver problemas? Está sem propósito. Quem tem um propósito age a partir de um centro de significado. A crise não define a sua existência, mas ela é apenas um capítulo na narrativa maior que ele está escrevendo. Então, meus amigos, cultivar os propósitos é a mais sábia estratégia de resiliência. É plantar jardins internos que florescem, mesmo naqueles invernos mais rigorosos que a gente vive. E às vezes não é só um tempo tão grande, às vezes são pequenos momentos, pequenas situações de inverno que a gente vive que a gente precisa florescer. No fim, não evitamos as crises, mas evitamos ser destruídos por elas. Encontramos na nossa razão de existir a força para recomeçar sempre. Vamos refletir Efésios capítulo 2, a palavra de Deus que nos dá o norte, a nossa grande bússola, aprendendo com Santo Afonso, que é na palavra de Deus, e com Nossa Senhora, que sigamos o nosso caminho com muita esperança. Foi por essa graça que fostes salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém possa gloriar-se. Com efeito, nós somos obra sua, pois fomos criados em Cristo Jesus em vista das boas obras que Deus preparou já antes para serem por nós praticadas. A gente já sabe que São Paulo está entre os grandes autores do Novo Testamento. E aquilo que São Paulo nos ensina nas suas diversas cartas é sempre uma palavra muito clara no sentido de aprofundar, de entender melhor a nossa fé. E o versículo que nós acompanhamos hoje, nesse tempo bonito de 5 minutos com Deus, nos faz pensar na centralidade da fé em Jesus Cristo para a nossa salvação. É como se São Paulo respondesse de uma maneira muito clara e precisa a pergunta acerca da salvação. O que está de fato na origem da nossa salvação? De que maneira, a que modo, em que circunstância nós alcançamos de fato a salvação
que vem sempre de Deus. E a palavra de Paulo é sempre a palavra que destaca a centralidade de Cristo na obra da salvação. Por ele todas as coisas foram feitas, Cristo está de fato na origem da criação do mundo e também da salvação de todos. Por isso que a fé em Jesus Cristo vai ser sempre determinante naquilo que Paulo entende como salvação, como proximidade de Deus, como graça. E a salvação, Paulo insiste isso com muita beleza. A salvação é sempre um gesto gratuito de Deus. Deus nos ama, Deus nos oferece a salvação, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Por isso que a graça da salvação é sempre uma graça generosa, gratuita. Deus não espera nada em troca, Deus não espera retribuição. Deus nos oferece o melhor, Deus nos oferece o seu Filho Jesus. Por isso que na linguagem de Paulo, Deus Pai vai ser sempre o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas saudações paulinas, nos seus diversos textos, fazem referência a isso. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Paulo é o Evangelho da cruz. Paulo não se constrange em anunciar o Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Cristo na cruz vai ser escândalo para os judeus, tolice para os gregos. Mas para Paulo, o Cristo crucificado é sempre sinal dessa salvação gentil, generosa, gratuita que Deus nos oferece. E a fé em Jesus Cristo marca decisivamente a nossa resposta, o modo como nós acolhemos ou não, o modo como nós nos abrimos ou nos fechamos para essa graça, graça que é um presente, um dom que Deus nos oferece. No centro da salvação que Deus nos oferece, vai estar sempre a figura de Jesus. E a Ele nós somos convidados a seguir. A Ele nós somos convidados a aderir de maneira propositiva, alegre, persistente, porque junto dele, junto de Jesus, a salvação é sempre abundante. Vamos rezar, pedir a Deus a graça deste momento de oração, que a gente possa usar realmente, né? Poder parar esse momentinho dessa inspiração que Padre Catalfo nos traz, essa reflexão, que é um bálsamo para o nosso dia, que a gente precisa colocar em prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E você pode ligar para a gente. 0300 210 1210 é o telefone da Casa da Mãe. Faça-nos saber as suas alegrias, as intenções, os motivos pelos quais você quer rezar nessa bênção da manhã. Uma manhã de alegria, uma manhã de bênção de Deus para todos nós. Para todos nós. E, sobretudo, para você que nos acompanha, na amizade, na oração, no bênção da manhã. Exatamente.